Professores! Hoje mais um dia, mais um bate-papo aqui descontraído com professores magnéticos. Vamos receber a professora Ana Gomes. Então, boa Assim tá ótimo. noite, Pri. Boa Boa noite noite, minha a todos que linda. estão participando. É um prazer estar participando, né, conversando com você. Para mim, assim, você foi assim, como eu te digo, minha musa inspiradora. Me ajudou muito, entendeu? Eu sempre quis trabalhar melhor com os meus alunos, com metodologias ativas e faltava um pouco mais de criatividade, né? E aí foi muito bom te conhecer. Ai, Ana, seja bem-vinda. Ana, vamos Oi, falar pro pessoal aí. Você tá muito tempo na sala de aula, né? Mais de 30 anos, não é isso? Conta um pouquinho pra gente isso mesmo. dessa tua experiência na sala de aula, quantos anos você dá aula, com que faixa etária você trabalha ou já trabalhou e como é que é a sua realidade aí na sala de aula mesmo. Bem, Pri, eu trabalho há 32 anos, né? Já tive a experiência de trabalhar com criança de maternal até ensino médio, né? Hoje eu trabalho só com o Fundamental 2 e também trabalho com o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, e trabalho com a EJA, primeira etapa, e também segunda, Qual etapa, né? disciplina? E disciplina de fundamental eu trabalho história e o ensino médio eu trabalho história e filosofia. Conta pra mim aí, lidar com jovem tá cada vez mais difícil, né, Ana? Com certeza, não é fácil, não. Nem com os jovens, nem com as crianças, né? A gente precisa, se a gente não se preparar mesmo, tiver uma boa metodologia, a gente não consegue, né, Pri? Verdade. A gente vê assim que eles são muito adaptados, né? Mas tem isso que a gente está buscando, né? Novas metodologias que vão incentivando mais as crianças, os jovens, e com certeza a gente consegue trabalhar melhor com E isso. aí, me conta aí, esse momento de virada, como você me conheceu, provavelmente deve ter sido na pandemia, né? Que a maior parte foi na pandemia. Foi na pandemia Sim. também? Foi na pandemia. Me conta, nessa saída da pandemia para a sala de aula presencial, o que que você aprendeu, que você levou para a sala de aula presencial e que você vê diferença nos seus alunos? Me conta um pouquinho Ah, dessa experiência e o que que você faz que chama atenção, que eles gostam, o retorno deles, feedback. bem, muitas coisas, né, que eu aprendi aí no período da pandemia, que agora eu levo para a sala de aula. Nossa, muita coisa bacana. Por exemplo, como eu estava te falando, até eu fazer a chamada. Fazer chamada, a gente sabe que não é fácil, os meninos conversam demais. E aí, com essa dinâmica que, né, do teu cursos que eu aprendi, nossa, é uma maravilha. Como eu te falei, eles mesmos sugerem alguma coisa, né? Ai, professora, vamos fazer hoje chamada com meme? Sabe o que eles me sugeriram? Professora, eu fiz com eles o que as mães falavam na sala. Professora, agora vamos ver o que falava em casa, né? Aquelas frases. Bora fazer agora nós, né, filho? O que a gente fala mais em casa? Foi assim, maravilhoso, né? E além disso, né, Pri, os jogos, de uma forma geral, né? Eu trabalho com eles, aqueles jogos que eu aprendi com você, né? Alguns que eu já trabalhava também. E isso é muito vantajoso, né? Inclusive, ontem eu trabalhei, por exemplo, com esse, porque é como você diz, né? A sua metodologia, ela serve tanto para a gente trabalhar com criança desde as séries iniciais até o ensino superior. E é uma realidade, porque eu não trabalho com ensino superior, mas eu trabalho com ensino médio, e eu trabalho com eles. Inclusive, ontem eu trabalhei uma batata quente com eles, né? Foi assim maravilhoso. Você precisa ver o quanto eles participaram. Para você ter uma ideia, é tão interessante que eles estudam, né, para gente, para participar das dinâmicas, que tem um aluno, né, que ele nunca faz nada, nunca responde nada. Aí a batata caiu nele para ele responder. Aí uma colega, tem alguma coisa aí de errado, porque ele conseguia responder as questões, entendeu? Olha, Eu achei assim incrível. A segunda vez. E ele também respondeu. Aí eu fiquei assim, maravilhada, digo, olha como é bacana. E os próprios colegas percebendo, né, que eles estavam se interessando, estudando. Porque assim, Pri, a disciplina de história, né, ela é muito abstrata, né? Aí
Quando a gente tem uma coisa diferente para a gente trabalhar com nossos alunos, mesmo sendo uma dinâmica, um jogo, é, é uma coisa assim, muito bacana, muito legal, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar metodologias atípicas, diferentes, mas estava faltando o que na época da pandemia apareceu, uma trilha na nossa vida com esse monte de ideias, né? Maravilhosas. E aí, por exemplo, eu já levei o vídeo para a sala de aula. Aí os meninos, professora, faz de novo, faz de novo. Eles amaram, ensino médio, terceiro ano, Olha entendeu? Eles só. amam, né? Gostam muito. E aí eles estão sempre dizendo, professora, o que que a senhora vai fazer diferente? Entendeu? Então é muito gratificante isso. E aquilo que você falou, e você sempre fala, né? Por exemplo, o jogo que você, né, que você disponibiliza para a gente. É rapidinho que a gente faz. O demorado é simplesmente elaborar as questões. Mas como também você falou para a gente, por exemplo, da inteligência artificial, que eu aprendi mais com você também, me ajuda a elaborar as questões, né? Eu pego lá trecho do assunto, coloco, peço quantas questões eu quero, vejo se está legal, né? E aí eu consigo trabalhar. Então, isso para mim, assim, é muito bacana, é muito legal. Assim, você na minha vida foi maravilhoso, sinceramente. Obrigada, Ana. A Ana falou um monte de coisa aqui com a gente. Eu vou pegar algumas coisas que ela falou para sintetizar com vocês. Primeiro, as atividades que a Ana faz, aí conversa comigo, né, Ana, nesse sentido. Quando ela fala de uma chamada diferente, de uma brincadeira, que pode parecer que não tem a ver com conteúdo, mas tem a ver com a conexão que a gente cria com os nossos alunos. A Ana é uma professora magnética, ela está lá no meu curso Professor Magnético. E o que a gente faz? A gente cria uma tríade, que é conexão através de competências socioemocionais, conteúdo com a gamificação e com jogos, e indo além disso com a tecnologia para facilitar a nossa vida, né? A gente tem, às vezes, o trabalho para planejar uma aula, que você tem que pensar, não sei o quê. Mas com as ferramentas que vêm surgindo, que eu mostro como utilizar, a gente vai otimizando esse tempo. E na medida que, por exemplo, a Ana cria um bingo para utilizar com os alunos dela, né? Porque ainda não tinha o kit de história. Em breve vai lançar, hein, Ana? Tá quase pronto o kit de história, Né? você vai adorar. Eu tenho os kits para facilitar isso, né? Tempo. Mas o professor, às vezes, quer criar alguma coisa do que ele explicou na sala de aula, então tem que saber mexer. E aí, com a técnica e com a ferramenta certa, cria rápido. E a gente está introduzindo no curso, né? Eu venho introduzindo no curso nesse último ano, como trabalhar com a inteligência artificial de forma inteligente. Hoje eu produzo minhas aulas, eu planejo minhas aulas em 5 minutos. Eu já tenho bastante material preparado, né? Então, eu já sei qual é a minha aula, eu já tenho lá a minha pastinha específica, daí eu já uso, né, aquilo lá. Menina, é uma mão na roda, é uma maravilha. Muito bom, Pri. E aí é Maravilhoso. isso, você sabe quando você dá uma aula boa, né? A gente pode fazer autocrítica. Quando a gente vai participar de alguma coisa, se não tem algo diferente, é terrível. Olha, eu fiz o meu curso de filosofia, eu fiz graduação, né, nas duas, História e Filosofia. Em 2010 eu iniciei. Tinha professores que davam aula excelente, que levavam algo diferente, era legal. Mas tinha professores que, nossa senhora, a gente assistia a aula porque era o jeito. Então, se nós adultos queremos algo diferente, agora você imagina o jovem que já está acostumado e a criança com alguma tecnologia diferente. Se a gente não levar algo que chama atenção, eles não vão fazer, né? Não vai chamar atenção, eles não querem estudar. É muito difícil. Então, se eu chego desmotivada numa sala de aula, o que eu vou passar para o meu aluno? Isso Não é aí. verdade? O que as pessoas às vezes não entendem, né? Esses professores que vêm, né? Que ficam nervosos quando a gente apresenta algo diferente, porque ninguém é obrigado a adotar as metodologias que eu ensino, tal, que outros professores maravilhosos também. Mas as pessoas ficam incomodadas, né? E aí, o que eles não entendem é o que a gente propõe, o que eu proponho, o que a Ana colocou em prática, a Luana que está aqui assistindo, e vários outros professores, é que levar isso para a sala de aula faz mais bem para a gente do que para o próprio aluno. Porque a gente se sente, poxa, Certo. estou sendo, né, reconhecida que esse aluno está olhando para mim e falando, poxa, professora, ano que vem você vai estar com a gente, né? O que significa isso, né? O aluno fala, poxa, você vai estar, né, com a gente? Vai estar.
Olha só que reconhecimento. Isso faz bem pra gente, pro nosso emocional. Porque já estão tantos Quando a problemas, né? gente entra na sala, olha, eu entro na sala e ele diz assim para mim, professora, a senhora é muito bem-vinda. E me abraça, sabe? Por quê? Eu não sou diferente das outras professoras, o que eu faço diferente é meu trabalho diferente, Sim. né? Algo diferente. E eles gostam, por isso que eles dizem isso, né? Hoje um professor me procurou, até me mandou um zap agora, poucos minutos antes de eu entrar no ar. Falei para ele estar aqui, não sei se ele tá, se ele tiver, dá um oi aí. Que é um professor de filosofia que disse que está tendo muito problema de engajar os alunos, né? E eu já estudei professor de história, todo mundo tem esses problemas. Mas o que eu ensino, né, e que a Ana coloca em prática, que outros professores colocam em prática, são coisas simples. Que é você pegar, às vezes, um questionário que você vai fazer de revisão para a prova e transformar num bingo. Tem conteúdo envolvido ali. Que tem gente que acha que metodologias ativas é tipo jogar os conteúdos para o espaço. Não é. Você faz com que o aluno aprenda o conteúdo que seria aplicado ali de forma tradicional. Só que na forma tradicional, eles não querem mais aprender daquele jeito. E, gente, realmente é muito chato ficar sentado só ouvindo aquele monólogo. Nananã. Então, se você coloca uma gamificação, uma aprendizagem baseada em jogos, você coloca um QR Code para uma atividade interativa, quando você pega a tua aula e usa técnicas de oratória que vai chamar a atenção desse aluno, vai fazendo toda a diferença e aí você vai sentindo esse retorno positivo deles. E aí eu vou vendo que, na verdade, eles querem sim. Qual foi a aula que você deu, assim, que você achou que o retorno deles foi, assim, mais incrível? De algo simples que você tenha feito, que você aprendeu no curso? São tantas, Pri, que para poder só dizer um é meio, deixa eu Essas perguntas, ver. assim, feitas em cima da hora, assim, combinadas, gente... E é legal a resposta. São tantas pensar Por em uma. exemplo, é, eu assim, eu amei, eles também amaram muito. Por exemplo, você faz aquela dinâmica não lembro o nome que você dá, que você dividia em grupo, dava o papel para eles. Como é que é o nome dessa dinâmica? Ah, eu chamo de jogo interativo de Tailgame. revisão. O meu Tem dava muito nome. o nome de Isso, Tailgame. já. Tailgame, né? Eu usei com eles Filogame, quando eu trabalho Aham. filosofia, Story Game, quando eu trabalho história, Ótimo. né? E assim, eu fiz com eles no primeiro ano, foi assim, divino, sabe? Eles amaram, foi muito bacana. Coloquei assim no meio aquelas estratégiazinhas, né? Alguma dinâmica diferente, vamos chamar de prova, Isso. né? Relâmpago, assim, alguma coisa diferente. Eles amaram, foi muito bacana. Aí por isso que eu digo, essa dinâmica é uma dinâmica tão simples, né, para a gente trabalhar, que eles gostam, adoram, e a gente também. A gente sai da sala assim, satisfeita, poxa, como nossa aula hoje foi legal, né? Foi bacana. Né? Então é uma delas assim que é muito legal, que eles gostaram Esse. muito. Os meninos do Fundamental, então, eu trabalhei com eles vivem pedindo de novo, né? Eu trabalhei com eles o jogo da Copa. Professora, traz de novo o jogo da Copa, Ah, professora. aquele que eu Estou pedindo de disponibilizo, o novo. PDF, né? O PDF É, não, o do jogo da PowerPoint. Copa. PowerPoint. Eu já tenho uma colega que ela diz assim, Ana, quando tu for dar uma aula diferente, me convida para mim assistir a Ó, sua que legal. aula. Eu preciso aprender também para trabalhar com os alunos, entendeu? Eu já disse para ela, olha, quando você quiser, a gente pode sentar. No que eu puder te ajudar, eu te ajudo, entendeu? Se eu puder te repassar. E aí, isso é legal, né, Pri? E contagiando, né? E eu percebo, tanto no ensino médio como no fundamental, eu percebo isso, entendeu? Que a gente vai contagiando os outros colegas também, porque percebe as aulas diferentes, percebe os alunos interessados. Cadê a professora de história? A professora de história já chegou, já veio, todo mundo percebe isso, né? E isso é muito bacana, porque é o que nós queremos. E para você ter uma ideia, eu já te falei que eu moro no Pará também, você veio dar sua formação aqui, Eu eu nunca veio assisti, no né? Pará, Eu moro. gente. Você é de novo repartimento? Não, né? Não, não. Eu moro bem distante de Ah, lá. sim. Eu moro numa cidadezinha chamada Florianópolis, entendeu? Aqui no coração da Amazônia, entendeu? Foi criada na época da ditadura militar, né? É, e não dá para contar muita história, porque Sim. seria bem interessante, Mas você né? assistiu Mas, online, né? né? Aquela O ideia de evento. trazer homem sem terra, do Nordeste, para terra sem homem na Amazônia, tu conhece isso, né? E aí, na época do Emílio Garrastazu Médici, em 1974, ele inaugurou Gurópolis, né? Pois é.
E a gente aqui, nós tivemos assim, acho que foi o quê? Uns 2, 3 anos atrás, foram aprovados 2 alunos para medicina. Olha, a nossa escola pública, só estudando lá, entendeu? E eles foram aprovados para o EPO, que é a Universidade Estadual do Pará, né? E eles foram aprovados para medicina, então lá em Santarém do Pará, que fica a 217 quilômetros, estudando. Para você ter uma ideia, aqui a gente não tem universidade, nós estamos lutando, entendeu? Indo atrás, buscando para ver se a gente consegue, né? Inclusive, eu mandei assim, um documento, nós temos um grupo, né? Uma comissão que busca essa universidade pública para a nossa cidade, né? Que a gente merece. Olha, todo ano, Pri, são 5, 6, 7 turmas de terceiro ano que termina o terceiro ano do ensino médio e não tem como sair daqui para estudar. Alunos maravilhosos. Então, a gente corre atrás, né? Tem que correr atrás. Aí nós fizemos um documento, mandamos para entregar para o presidente Lula, ele veio a Santarém, que é aqui pertinho, 17 quilômetros. Aí refizemos o documento e pegamos o e-mail e enviamos tudinho para os deputados, para eles darem uma forcinha, para ver se eles conseguem trazer um camp, né? A reitora da UFOPA, que é a universidade mais perto que é de Santarém, ela está correndo atrás junto com a gente também, né? Já mandou documento para a Secretaria, para o Ministério da Educação, e nós estamos nessa, entendeu? Correndo atrás. E estamos felizes, já pensou 2 alunos aprovados, entendeu? Para medicina na nossa Com escola pública, professor estudando de aqui com a história gente. dando São aula aqueles alunos. com metodologias ativas. Isso aí. Isso mesmo. Bem, Ana, o teu relato agora no final chega a deixar emocionado, porque se esse nosso país, né, desse mais valor para a gente, professores, são os professores que fazem a diferença nesse país. Professores como a Ana, como os professores estão aqui assistindo, como os professores que, na verdade, olham para o aluno como seres que são capazes de voar, né? Como seres humanos que têm os seus conflitos, têm as suas necessidades, e com a sensibilidade do professor, a gente consegue auxiliar os caminhos dessas crianças e jovens. Então, isso faz a transformação, isso faz a diferença. E aí, esse movimento de vocês para buscar uma universidade, para levar, isso é muito importante. Isso é importante demais. Então, parabéns pela iniciativa aí, pessoal, sua e do pessoal que está se movimentando nesse caminho. Ana, muito obrigada. eu sempre digo, eu penso assim, a gente vive num mundo, nossa vida aqui é bem passageira, né? Então a gente tem que procurar cada dia que passa ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Aonde tiver, puder estar ajudando, fazendo algo para melhorar, né? A gente tem que fazer isso. E é isso que também, na minha opinião, a gente tem que passar para os nossos alunos, né? Para que eles também procurem sempre ser melhor, né? Ajudar uns aos outros. Por exemplo, numa turminha que eu trabalho no fundamental, achei lindo, cheguei na sala de aula e eles estavam conversando com os outros, dizendo assim, olha, vocês estão bagunçando demais, vocês têm que ficar comportado. Olha, fulano, você fala palavrão, não fala mais esses palavrões na sala de aula. Sabe, assim, algo muito interessante, muito bacana. E aí, eu acho assim que é por aí, né? Tem que tentar melhorar em todo Isso aí. sentido. E em relação a isso que você faz, tudo que você aprende, você ensina. E eu sempre estou lá. Você coloca no grupo, eu já aprendo, já olho, já sabe tudo que você coloca. Uma seguidora assim, assídua, entendeu? Tudo que você coloca. Até como eu te disse, Pri, por exemplo, tu pode não lembrar, mas tu me convidou para ajudar a trabalhar nos kits, né, de história. Mas como eu te disse, eu tenho uma carga horária muito grande, eu não tenho muito tempo, entendeu? Aí ficaria difícil, né? Mas a minha vontade era de poder estar junto e aprender mais ainda. Fabricando os trabalhos com você, e você orientando de perto. Ai, que Ó, minha maravilha. filha, a gente tem muito Mas tempo nunca é tarde, né? ainda. A gente tem muito tempo ainda. Daqui a pouco você se aposenta, Uhum. né? Vai sobrar mais Isso, espero. tempo. Quanto Uhum. mais a Mas gente cria, sobra mais mais tempinho. criatividade a gente tem. Eu fico o tempo todo pensando em atividade nova para produzir. De história, eu me meti no negócio, criei um monte de coisa junto com as professoras. Tá bem legal também. É um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez, viu, Ana? Eu é que agradeço, Pri, de coração. Foi assim um prazer enorme te conhecer, um prazer enorme estar participando aqui com você, entendeu? E aí continue brilhando, viu, mulher? Você vai longe, com certeza, viu? Obrigada.